O texto de hoje lembra o que o Tino falou ontem. Eu acredito que muita gente aqui, talvez trabalhe ou conheceu pessoas que falam de Deus, falam a Bíblia. Eu conheço uma firma que fala até o Salmo e o versículo para qualquer caso. Só que essa pessoa é aquela pessoa que fala de Deus, fala da Bíblia, mas fala mal dos outros. Assim, o que ele fala não aparenta o jeito que ele age. E já outra pessoa que eu conheço, que é um ateu, ele não fala mal de ninguém, ajuda. Aí nessas horas é que nem o Tino fala também, né? Nessas horas, quem que é que está seguindo Deus? Esse que não crê, mas está ajudando os outros, não fala mal? Ou aquele que fala, e ainda fala mal dos outros, ainda fala que os outros vão no inferno? Eu já fui até 5 vezes já sou mandado para o inferno, mas... mas aí... Como eu vou dizer assim? Com esse texto aí, o que o Tino falou ontem, né? É o que cai bem, né? A gente estava falando mesmo, né? Às vezes a gente se preocupa com, que nem o exemplo aqui de lavar as mãos, né? Mas a gente esquece do mais importante, que é a moral, que é o interior, de você estar limpo por dentro, você tentar se purificar, né? Que é aquilo que a gente fala, tudo que sai pela boca vem do coração, e é verdade mesmo. Então acho que o que você está falando é bem verdade mesmo. Não adianta nada a gente decorar o Evangelho, a gente ter tudo decorado, o livro dos Espíritos, o livro dos Médios, enfim, tudo, a Bíblia, enfim, mas se a gente não praticar, não entender, não aceitar, praticamente não serve de nada. Vamos nos tornar, como diz aqui, ou hipócritas, ou fanáticos, ou o que seja, mas não estaremos seguindo, né, a doutrina, os ensinamentos de Jesus, né? Que eu acho que esse que é o fundamental, a base de tudo. Então, toda vez que eu vejo esse rapaz na firma, acho que não tem um dia que ele fala mal de alguém, porque ele sempre está querendo, não sei se ele está querendo arranjar novos seguidores, membros para a igreja dele, então ele fica sempre insistindo, né? E toda vez que eu vejo ele, fico lembrando daquela parábola do fariseu e do cobrador de impostos, acho que é, né? Eu esqueci o nome que eu falava antigamente. E que o fariseu, acho que, eu só não me falha a memória, acho que foi na igreja e falou que ele era bom, que fazia doações, que ele era isso, era aquilo. Já o cobrador de impostos chegou lá quieto e falou que ele queria se arrepender pelos pecados dele. Acho que era isso, eu não lembro direito. Aí toda vez que eu vejo esse rapaz, eu fico lembrando daquela parábola e fico olhando, assim, eu fico quieto. Então, o pessoal se preocupa mais com a aparência, como diz o texto, né? Então, a pessoa vai na igreja, tá? Vai, seja lá católico, evangélico ou qualquer coisa, né? E vai na igreja e pratica maus pensamentos, fica falando mal dos outros, ou comete qualquer tipo de adultério na moral, né? Como se diz. Então não adianta você chegar e aparecer, vai na igreja, fica bonitinho lá, e sai da casa de Deus e pratica, né, essas injustiças, né? Então o homem não tem jeito, né? Então para ser perfeito é difícil, né? A gente não é perfeito, né? Tenta caminhar por um lado mais positivo do caminho de Deus, né? Mas, né, tem esses problemas que a gente encontra, tipo do cristão que, né, faz esse tipo de injustiça, né? O que sai da boca realmente não, né?
como diz o contexto, que você consome, você vai, sai por algum lugar obscuro, né? Mas que você sai da boca tem que sair do coração. Então, tudo que sai do coração é aquilo lá. Você vai na igreja e tal, o cara fala todo o evangelho todo, mas, né, não está praticando realmente o que deveria ser. Né? E aí a gente pega exemplos de quantos que não seguem a igreja, que acreditam só no Deus, eu acredito no meu Deus, e fazem coisas maravilhosas, não falam dos outros, não faz a caridade, a verdadeira caridade. Né? Porque assim, acho que quando a gente, assim, em vez de a gente criticar os outros, vamos pensar se fosse nós, por exemplo, né? Se a gente encontrar uma pessoa assim que é errada nos nossos olhos, e se fosse a gente, será que a gente ia gostar de que estivesse falando da gente? Porque falar dos outros é fácil, né? Mas seria a gente, se fôssemos nós que estivéssemos no lugar dessa pessoa, como será que seria? Né? Então eu acho que assim, primeiro a gente tem que se preocupar com nós mesmos, sabe? Esquecer os outros, respeitar, cada um é cada um. E é o que Jesus ensina, buscar a melhora íntima, né? A reforma íntima, que eu acho que esse que é o principal, né? Acredito. Então, o cara chega e ele vê os outros, mas não sabe o que ele está consigo mesmo, né? A pessoa ele fala assim, ele julga os outros, mas não quer ser julgado, entendeu? E na própria Bíblia diz que não julgue para não ser julgado, né? É o que o homem está fazendo. Ele vai por acha que ele é um seguidor de Deus porque vai na igreja e tal, mas ele chega e ele não está lapidando, ele está lá tentando fazer uma coisa, mas está cometendo já o pecado maior, né? Ele está usando Deus, mas, né? E você vê como a sabedoria de Deus é incrível, como a Teruni disse semana passada, né? Cada vez que você aponta o dedo para alguém, volta 3 para você e 1 para ele. Né? Quer dizer que Esse que é o problema, né? Assim, o meu modo de ver é a gente está aqui no mundo encarnado nas coisas materiais, então a gente vem em espírito, né? Mas a gente acaba conseguindo ver só as coisas aqui ao nosso redor, né? Só que os nossos olhos conseguem ver, mas no interior, no fundo, o nosso espírito sabe o que é bom e o que é ruim, o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer, né? Mas como a gente nasce, a gente é criança, vai crescendo, e aqui já está formado assim as leis dos homens, né? As coisas dos homens, e existem as religiões, né? Deus permitiu as religiões para que, através da religião, seja ensinado o caminho que vai conduzir até Deus, o caminho que vai conduzir até a perfeição. Mas só que assim, como está escrito aqui, né, que eles levam assim pelo lado material, né, esse caminho. Então a gente vai vendo, a gente foi crescendo, a gente foi se acostumando, a gente foi se adaptando para esse lado todo material, que a gente não consegue ver o lado espiritual, né? Que nem aqui está falando que as igrejas, as religiões preferiram adotar as regras, né? Os dogmas, olha, tem que fazer assim, tem que fazer assim, você, né, vai ser salvo, você vai... tipo aqui assim, né? Várias religiões, você tem que ir bem vestido, né? Os homens têm que estar de gravata, as mulheres têm que estar de vestido, né? Com os cabelos bem penteados, e tem toda uma regra, todo um monte de religiões tem essas regras a ser seguidas, né? E de uma certa forma, assim, eu vi muito tempo assim católica, né? Apesar de ter visto outras religiões, mas a maior parte do tempo eu fui católica, então a gente ia na igreja sentindo assim que o coração estava apertado, que alguma coisa estava errado, né? E quando a gente
vai lá e você fala com o padre fala, reza tantos Pai Nosso, reza tantas Ave Maria, que, né, o seu pecado vai estar zerado. E, assim, eu acho que muita gente faz isso, né? Então, toda religião ensina de uma forma, só que a forma que eles ensinam é correta, é do Evangelho. Só que a gente que não está entendendo o significado do que realmente é para fazer, né? Quando o padre fala reza, então os Pai Nosso, reza, Santa Ave Maria, porque é para a gente abrir o nosso coração nesse momento. É uma forma, né, que ele sabe que a gente tem na oração para abrir o coração, mas muitas vezes a gente reza já com isso na cabeça. Não, eu vou rezar, rezo da boca para fora, tantos quantos que é, 5 Pai Nosso, 10 Ave Maria, tá, então essa quantidade vai me aliviar os meus pecados, já vou estar, né, de boa de novo, vou estar zerado. E a gente sai, mas continua aquele peso dentro da gente, aquela coisa assim que estou fazendo algo de errado, não está certo, né, porque Deus nos deu a consciência, né? E a gente sabe pequenas coisas, grandes coisas, a gente sabe onde está certo, onde está errado. A gente não quer admitir, mas a gente sabe, no fundo a gente sabe, né? E através das religiões, assim a gente vai passando conforme o nosso entendimento, conforme o que a gente vai evoluindo, a gente vai indo, a gente vai encaminhando, a gente vai passando pelas religiões, né? E quando a gente vem aqui para o Espiritismo estudar, a gente está estudando o quê? A mesma coisa, o Evangelho, né? A lei de Cristo, a moral de Cristo. Só que o Espiritismo já vem assim, bater na nossa cara, né? Que, tipo, põe um espelho, acho que assim, põe realmente um espelho assim, na nossa frente, para que a gente possa enxergar realmente, né? Assim, o que a gente é, o que está certo, o que está errado, né? Qual a forma, qual a maneira? Será que você rezar, que você orar da forma que você está fazendo, está certo, está errado? Ele vem realmente mostrar, assim, com palavras claras, vem ensinar aqui, porque muitas vezes a gente lê, assim, na Bíblia, essas parábolas, essas coisas, que fala, assim, numa linguagem meio complicada, que a gente não consegue, assim, a gente acaba levando ao pé da letra. Lavar as mãos, né, antes das refeições, mas como assim, né? Então Jesus acha que é certo não lavar as mãos? Então a gente fica confuso com esse lado, porque a gente vê pelo lado material, não pelo lado moral, né? E o Evangelho vem abrir esse lado moral, vem assim esclarecer, assim, porque a gente nós somos ainda espíritos assim, imperfeitos, a nossa compreensão ainda está muito longe, então tem que ser ali, igual criancinha, assim, beabá, pega aqui, faz aqui, assim, tintim por tintim, para a gente poder entender, então é assim que funciona, né? Então, eu acho que o Espiritismo vem fazer isso com a gente, assim, abrir os nossos olhos, né? Tirar um pouco da nossa ignorância. Então, a gente começa a perceber, assim, o que a gente tem que criticar, o que está errado, né? Fala para nós a reforma íntima. Então, a gente começa a perceber a nós mesmos, né? Assim, o que a gente está fazendo? O mundo está aí. E eu, assim, tirando por mim, estudando, assim, procurando entender o que está acontecendo, né? Porque antigamente eu pensava assim, né? Poxa vida, eu tô certa, né? Mas o mundo é tão errado, né? As pessoas, eu não faço nada de mal a ninguém. Você vê, as pessoas são ruins, as pessoas são maldosas. Que mundo é esse, né? E eu rezo, e cadê Deus, né? Deus não me olha, não me vê, né? E eu falei, mas que sentido é isso, né? Para que viver uma coisa ruim? Para que fazer bondade? Se tem tanta gente que faz maldade, e cadê Deus? Poxa vida, Deus não olha essas coisas. Olha só quem é bom, então ele vai olhar quem, né? E a gente sempre fica naquela, assim. Aí, quando também me debati com o Espiritismo, que começou a estudar, aí começa a apontar, assim, o nosso o que a gente está fazendo. Começa, assim, a gente tem que começar a refletir, o que nós estamos fazendo, qual o nosso pensamento, né? Será que não dá para mudar isso? Será que é certo? Realmente isso é certo, né? Então a gente começa a olhar para dentro da gente. E eu confesso, assim, que quando eu comecei a olhar para dentro, eu fiquei com uma vergonha. A gente começa a se envergonhar, né? Das coisas que a gente faz, das coisas que a gente... os nossos pensamentos, a gente começa a ter uma vergonha de si mesmo, né?
culpando os outros, culpando a Deus, né? Achando que você é o certo, né? A gente não é. A gente está aqui para aprender. Então eu vejo assim que Deus fez as coisas todas certas, tudo. Nós aqui percebemos, mas Ele está ali, dia a dia, no nosso caminho, a toda hora, a todo instante, está ajudando, está mostrando, né? Só falta, o que a gente precisa é o nosso trabalho, é o nosso investimento. Deus não faz nada assim por nós, está mostrando ali, dia a dia, assim, né? Igual essa música que foi tocada hoje, está ali, Ele está sempre ali do nosso lado, cuidando da gente, assim, né? Para que a gente preste atenção, e às vezes a gente não presta atenção nas coisas que acontecem ao nosso redor, né? E quando a gente para e pensa e analisa o nosso dia todo, assim como foi, tem pequenas coisas que Deus está fazendo, né? E a gente não está percebendo, como, assim, hoje eu vim para cá caminhando e vendo assim, que dia lindo, né? Que sol maravilhoso, né? Que frio gostoso, né? Aquele ventinho batendo assim, é a bênção de Deus pela gente, dando uma nova oportunidade de um dia melhor, de fazer as coisas melhor, né? E não adianta a gente ficar só pensando, sou errado, sou, né, não mereço, que muitas vezes a gente pensa isso também, não mereço o amor de Deus, não mereço, por isso que eu sofro, é por isso que eu passo por esses maus pedaços. Não, é nós mesmos, é o nosso estado, é a gente mesmo que está querendo sofrer por quê, né? Não tem sentido. Deus está aí, está mostrando assim, abre a sua mente, abre o seu coração, abre para as coisas, né? E então, quando a gente começa a despertar esse sentido, a gente vai vendo assim que tudo vai melhorando à nossa volta. Mas a nossa volta, né, como a gente vê, continua a mesma coisa. Mas o que melhorou foi a gente sente isso, a gente sente dentro da gente essa mudança, essa coisa boa, né? Por que antes a gente ficava contrariando as coisas, batendo o pé, né? Não. E se a gente deixar, Deus sabe o que faz com a gente, está mostrando o caminho, né? Tá? A gente só tem que se ligar assim nos recados dele, né? Ele não vai falar, olha, faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro. Ele está mostrando ali. Compete a nós seguir, ver o que está sendo mostrado, né? Compete a nós a nossa batalha, porque é como fala o Evangelho, senão qual o nosso mérito, né? Se nós não fizermos nada. E quanto aqui ao espírita, ser um religioso, né? E, assim, ser um cara estudado, saber, o espiritismo vem trazer isso pra gente, que não precisa nada disso, é o coração puro. Quanta gente que é ignorante, não sabe ler, não sabe escrever, mas tem aquela bondade, né? Aquela coisa, assim, que não vai à igreja, não tem condições de ir numa igreja, não tem condições de nada, mas está ali ajudando os outros, né? Fala tudo errado, mas assim, as suas atitudes são uma coisa boa, né? Um coração puro, né? E ao mesmo tempo a gente vê assim, ao contrário, pessoas que são cultas, pessoas, né, bem vestidas, que têm muito conhecimento, mas ali o seu coração não está, né, agindo de maneira correta. Então, aqui, nesse mundo encarnado, a gente consegue, assim, se mascarar, né? A gente consegue, assim, vestir uma carapuça e ficar, assim, perante aos homens, e ninguém sabe o que vai dentro do nosso coração. Se ele é mau, se ele é bom, não dá para saber, né? Assim, mas diante de Deus, isso aí não tem como, é igual que o Aldo estava falando ontem, né? A gente vai ficar assim completamente nu diante de Deus, e aí, né? Tá lá as nossas deformidades, uma roupinha, uma coisinha, uma coisa que a perna não vai dar para esconder, né? Vai estar tudo ali, tudo à mostra, assim, né? Então a gente já tem que viver isso, tudo à mostra, né? Com o nosso coração, trabalhar o nosso coração, trabalhar o nosso sentimento e mostrar, porque assim, esse físico não assim, é uma máscara, né? A
nossa carapuça que a gente veste, não é através disso, né? Às vezes você vê pessoas assim que, como fala aqui, né, é o que sai da boca, né? Às vezes você olha uma pessoa assim com uma aparência tão feia, né? Você fala, nossa, né, que pessoa, assim, mas quando ela abre a boca e fala, né, as coisas assim, você vê aquela beleza interior dela e você vê a aparência da pessoa se transformar. Então a gente mede muito pela aparência, né? E então a gente tem que começar a ver assim pelo coração, né? Eu já cansei de ver pessoas assim que aparentemente, nossa, assim, não dá para se ver, né? Mas quando a pessoa abre e fala assim, uma coisa tão bonita assim, então é isso que a gente tem que trabalhar no nosso coração. Estou aqui trabalhando, tentando, né? E sei que Deus está comigo, está me mostrando o caminho, só falta eu enxergar, né? Assim, pensa assim, comente. Obrigada. Arigato, Neiva. Mais alguém? E tá. Tchau. Sobre isso que foi falado hoje, que a gente viu, de julgar, eu acho que nós todos somos seres imperfeitos e temos feridas. Ou criança, tem duas que nascem machucadas, por vaidade, por maldade, é fácil a criança tocar o dedo na ferida dos outros, porque não vai doer nele, dói nos outros. Mas a própria criança não põe o dedo na própria ferida, porque vai doer. Então a gente olhar pra gente primeiro dói mais do que olhar e pôr o dedo na ferida dos outros. Né? Eu acho que esse exercício a gente tem que fazer, acho que tentar pelo menos, porque a gente erra todos os dias, mas tentar olhar pra gente. A gente se preocupa, tirando por mim mesmo, me preocupo muito em cobrar do meu marido, dos meus filhos. Mas você perde muito tempo cobrando, em vez de tentando se melhorar. É difícil, né? É um exercício, vamos dizer, a gente mora em grupo, mas é um exercício sozinho que a gente tem que fazer. Para partir de sozinho, para melhor, para poder desfrutar com os outros e poder ajudar. Não é? Esse exemplo da ferida é muito assim, é de uma forma muito clara, né? Que dá para todo mundo entender. Assim, Dói, né? Dói, né? Dói, Sim. né? A ferida dói. Como fala? Como você falou, como a Marita, né? Realmente, se a gente for parar para pensar, principalmente quando a gente está em sofrimento, quando nós estamos com dores, para olhar dentro de você e pensar que você é o causador das suas próprias lágrimas, não é fácil, não é para qualquer um. A gente olhar assim e falar assim, nossa, toda essa raiva e sorte que eu tô aqui dentro, a culpa dele é minha, não é do outro? Ah, não é possível, mas foi porque eles me fizeram isso, por isso que eu estou assim, foi uma atitude do outro que me causou essa dor. Né? A gente fala assim, não, mas é você. Então é contraditório. Mas a gente se permite. Isso mesmo. Se a gente sente dor para os outros, é porque a gente Se permite não se impor. Se impor no sentido assim, você entendeu? De não dar abertura para as coisas que são tão ruins, mas pensar nas coisas boas. Então, se a gente consegue ter esse discernimento, né, nesse momento, ameniza um pouco a dor. Mas se a gente não tem nessa hora, dando essa exaltação da grande tristeza, da grande revolta, ou do grande ódio que a gente sente de vez em quando, que todos nós sentimos, nessa hora a gente não quer parar em nenhum momento pensar que eu faço parte dessa dor que eu estou sentindo dentro de mim. Eu não tenho nenhuma culpa nisso, né? Então a gente fala assim, a lição hoje vem falando pra gente do lavar as mãos, né? Dando esse exemplo, a verdadeira pureza
mãos não lavadas. Né? Então, como o Diogo falou assim, não sei, desculpa, não sei se o Diogo foi aqui, que falou assim, mas Jesus, a Maria, né? Ele veio para mostrar pra gente que não precisa lavar a mão antes de comer uma refeição. Ah, então, nossa. Se a gente for ver ao pé da letra, como a Marilda comentou, de uma forma materialista, éticas, né? Questões de éticas, mas criadas pelos homens, leis criadas pelos homens, né? Que nós temos regulamentos em fábricas, na sociedade, que nós temos que cumprir, dentro de um patrimônio, que no caso de um casamento, dentre as amizades. Se a gente for prestar atenção, não, mas quando é amigo a gente trata assim. Se for um colega, de uma outra forma. Se é irmão, é parente, é consanguíneo. Marido, dependendo da forma, mas está ali. Aí quando a gente vai no casamento e fala assim, Deus, né, o pastor, se você vai cumprir aquela lei de continuar junto na saúde e na doença, na riqueza, na pobreza, até que a morte vos separe. Né? Já é uma lei que está ali. Já tem um casal diante de uma autoridade religiosa que tem que cumprir essa lei. Né? E muitas vezes as pessoas elas sobem até o altar buscando um casamento, buscando um relacionamento e não estão preparadas para cumprir essa lei dentro de si. Quanto mais eu vou amar esse homem, agora sim, tá lindo, maravilhoso. Ou ele vai falar, eu amo essa mulher. Corações e corações a gente vê ali, né? Vamos dizer, não vamos colocar que antigamente, quando as pessoas também faziam aquele miai, que o pai casava a filha e o filho e não tinham ainda esse sentimento de amor, que era conquistado ao longo dos tempos. Então, leis, são leis que os homens vão colocando, né? E muitas vezes o que acontece? O ser humano, ele vai adaptando, ele vai aceitando essas leis. E a sociedade vai aceitando, né? Então a gente vai começando a aceitar isso, mas a gente não para pensar. Ah, colocaram que agora a moda é isso, então vou mandar na moda. Mas por que ninguém para pensar? O que a gente pensa, na verdade, é o que está externo, vaidade, porque a gente vai ficar todo mundo igual, não vamos ficar muito diferente. Do casamento, porque tá ali, porque se não for assim, as pessoas vão casar e descasar a qualquer momento. Ninguém vai levar um relacionamento sério, tentando passar pelas provações, tentando passar pelas dificuldades ali como um aprendizado, porque não, eu cumpri lá, estou cumprindo a lei, porque falou que até a morte nos separa, então eu vou ter que aceitar. Então tudo isso, né, Jesus Cristo, ele falou em relação a isso que o homem e a mulher, quando eles, Deus, né, nos ensinamentos da Bíblia, quando eles se juntarem, que se tornem uma só carne. Né? Que se tornem uma só carne, mas isso vem primeiro, amar o próximo como a ti mesmo. Então, independente de que seja o seu marido, você precisa aprender a amar as pessoas. Então, essas mãos não lavadas, que vem trazer pra gente, assim, vem tirar uma roupa, vem nos deixar nu. Por que nós cumprimos tantas leis? Se essas leis que nós tentamos cumprir, elas são porque precisam ser cumpridas para a gente ficar bem com todo mundo, ou porque lá no fundo do nosso coração a gente quer mesmo praticar essas leis mesmo comandadas pelos homens, como leis de trânsito, vamos colocar. As pessoas colocam que, né, precisa parar, aqui no Japão tem os tomareiros, a gente precisa estar parando os tomareiros. Não tem ninguém vendo, se não tem ninguém vendo, eu posso. Estou vendo que não vem carro, assim, acho que não vai vir carro, não é perigoso, não precisa parar nesse tomareiro. Então, às vezes a gente para porque sabe que tem um policial, sempre ele é aquele guardinha que ali a gente é obrigado a parar. Mas se a gente sabe que ali quase não tem guardinha, muitas vezes a gente não para, a gente passa direto. Mas isso daí a gente está fazendo, então quer dizer que a gente está fazendo porque ninguém está vendo? Ou porque Deus, no caso, né, a gente olha para Deus e fala assim, não, ninguém está vendo, mas será que Deus não está vendo?
Então seria assim, uma coisa que eu parei para pensar quando eu estava estudando essa lição, assim, li, né? Eu falei, nossa, é engraçado. Às vezes a gente sai de casa, tô indo para reunião, tô indo para oração, ou tava indo para igreja, né? Aí você fala, nossa, tem que atrasar. Ai, Gabi, minha filha, não sei o que, e aquela coisa. Tô indo para igreja fazer oração, mas em casa eu já tenho que começar a minha oração. Em casa eu já tenho que começar a isso. Não, agora eu vou chegar lá na igreja, eu vou sentar e o pastor vai falar, então agora eu vou lá para a reunião espírita e a gente vai estudar e tá tudo certo. Mas uma gritaria que já saiu de casa, uma briga que já saiu de casa, e aí a gente chega aqui, não, não serve. Então muitas vezes a gente não se vigia. A gente fala, não, agora eu cumpri, eu cheguei aqui, eu entrei pelaquela porta, agora eu vou ali na cozinha fazer os meus afazeres, depois eu vou entrar aqui na salinha, vou fazer uma oração, vou sentar aqui e vou falar do Evangelho. Estou cumprindo tudo aquilo que a casa começou a fazer, né, desde, né? Então, estou cumprindo, vamos dizer, umas regras. Mas o que adianta eu cumprir isso daqui e o meu coração, como está? Como está aqui dentro de mim? Né? Será que eu estou cumprindo isso daqui? Por quê? Qual é o motivo? Qual a razão? Então, a religião, toda religião, ela vem para encaminhar o ser humano a Deus. Toda religião ela tem. O propósito das religiões são esses. Para encaminhar, para mostrar os ensinamentos de Deus, para fazer uma ponte. Né? Então, Jesus Cristo ele veio como uma ponte entre nós e Deus. Na Bíblia fala, né? Que ele é o nosso intercessor. Então, a gente fica muitas vezes dando muita atenção para essas coisas que nós mesmos, ser humano, criamos e colocamos. São as regras, as leis, os regulamentos, né? Isso daí não, eu estou cumprindo com a lei. Eu vou ler o livro dos Espíritos, ontem nós estudamos o livro dos Espíritos, e tem todas as leis. Eu vou cumprir com as leis, vou tentar me esforçar para cumprir com essas leis. Olha, se vocês forem pensar, a gente pode cumprir ao pé da letra, é fácil, mas cumprir moralmente falando, é difícil, né? Então, como que vocês deram muitos exemplos e muitos religiosos que não cumprem com aquilo que eles estão aprendendo nos lugares onde eles estão indo. Não estão cumprindo, mas nós cumprimos no nosso trabalho, no nosso instituto, com as leis e com as regras que os nossos chefes colocam pra gente ali. Nós estamos trabalhando ali por quê? Por que a gente está trabalhando? Muitas vezes estamos cumprindo leis ali. Então você vai chegar na fábrica, você bate o cartão de ponto, que é uma regra. Você não pode chegar atrasado. Se você chegar atrasado, você vai ser descontado do seu salário. Então eu estou cumprindo com a regra de chegar cedo do meu shibuto, porque senão vai diminuir o meu salário. Muitas vezes a gente está ali pensando no dinheiro. Aí a gente vai trabalhar, aí o chefe fala assim, ó, você tem que fazer isso e isso hoje. Hoje a sua obrigação é essa. Que saco, que droga. De novo a mesma coisa. A gente já sabe que vai fazer aquilo lá todo dia. Às vezes ele acorda um pouco azedo e ele fala a mesma coisa, só que de uma maneira um pouquinho mais azeda, porque ele não está bem aquele dia. Nós temos que cumprir com aquilo. Ele é o nosso chefe. Talvez ele não tenha moral, o cuidado de falar como nós gostaríamos de ser tratado. Mas nós estamos ali para cumprir. Mas a gente não aceita. Por que esse chefe é assim? Por que ele tem que falar desse jeito? Por que não pode ser diferente? Não, porque ele é assim. Ele está cumprindo com o serviço dele. Se for olhar, às vezes lá, não está escrito, você não pode ser sem educação, você não pode gritar, você não... Nas fábricas ainda não vi, né? Então, você tem que tratar com respeito o seu funcionário, porque ele é também seu irmão. Não, nós estamos cumprindo com aquilo que é. Então, me colocar na posição de chefe, eu tenho subordinados e eu tenho que mandar. Então, a minha posição de chefe é mandar. Então, agora eu mando em vocês. E vocês me obedecem. Então, tudo arrisca, seguindo a risca. Quando tem uma pessoa, um chefe, que ele tem um bom senso, ele sabe se comunicar, ele sabe se expressar, ele sabe como pedir, isso é dele. Já é da moral dele. É da pessoa. Ele está dando o que ele tem para oferecer.
O que ele tem dentro dele vem do coração, as palavras dele vêm do coração. Só que muitas vezes nós também não estamos cumprindo essas leis, né? Cumprimos porque ali tá para a sociedade ver, mas dentro de nós é uma obrigação. Não é porque nós queremos estar ali e fazer o bem e trabalhar porque nós queremos dar o melhor de nós. Porque se eu tô aqui, eu tenho que fazer isso e esse é o meu trabalho e eu vou ganhar por isso, por que eu vou fazer mais do que isso? Eu vou fazer o que me mandaram fazer. E é por isso que eu vou ganhar. E aí, às vezes, tem pessoas que fazem um pouco mais. Não, eu posso fazer isso, mas eu posso fazer mais isso. Aí a pessoa vai e faz. É dela, é do coração dela fazer. Tem uns que são puxa-saco, que falam, tá puxando saco. Mas ela tem a vontade de fazer, não importa qual motivo, mas ela tá fazendo. Aí a gente tá lá apontando o dedo. Olha o puxa-saco que tá lá fazendo. Aí, por que você não faz também? E se você não faz, deixa o outro fazer, mesmo que seja... Mas é dele, é da pessoa, é de cada um. Cada um está tendo aquela atitude porque é da pessoa naquele momento. Mas nós não aceitamos, nós criticamos. Então Jesus Cristo, ele foi de propósito ali. Na verdade, ele sabe de todas a ética, das regras, das leis que os fariseus naquela época, eles cumpriam. Né? Então vamos lavar a mão antes da refeição, é o certo. Nós também sabemos que isso é saudável, para a gente não, né, pegar micróbio, para não adoecer, tudo isso nós fazemos de uma forma. Mas tem tantas crianças que elas não lavam a mão e nem por isso elas adoecem, né? Então muita coisa está aqui na nossa cabeça. Então o que Jesus Cristo falou assim, do que adianta a gente se preocupar com as coisas que a gente vai colocar para dentro, sendo que o alimento que a gente coloca, ele já vai virar fezes e dali pronto, não tem mais nada que ser aproveitado. Mas o que sai da nossa boca são coisas palavras que muitas vezes vão prejudicar outras pessoas. O que vai sair da nossa boca, que vem do nosso coração, pode trazer mal a outras pessoas. Né? Nós podemos ainda acrescentar mais o sofrimento da pessoa que ela já sofre por aquilo que ela já é. Eu já sofro pelo que eu sou. Pelo que eu sou, pelas minhas inferioridades, pelo que eu já tenho, por todo meu egoísmo, orgulho, vaidade, tudo que eu tenho, por mim mesma já sofro. Então, aí tem pessoas que vão cutucar a ferida do outro, mas não é num sentido também de ajudar. Vamos cutucar para ferir um pouquinho mais. Está sofrendo pouco. Parece que é mais ou menos nesse sentido que a gente começa a fazer, mas sem perceber, muitas vezes. Porque a gente está mais exaltado com aquilo que a gente está sentindo do que pensando no próximo. Né? Então a gente está... O que está mais doido aqui para mim é isso. E não está me interessando se vocês estão me compreendendo, se vocês não estão me compreendendo. O que está acontecendo é isso e eu vou fazer isso. Então, muitas vezes acontece de você poder ajudar uma pessoa, de você colocar uma palavra para uma pessoa, mas com amor, com humildade. Na maioria das vezes, falta humildade no nosso coração. Sermos humildes. Por mais que você vê que os outros, né, estão passando por essas situações, vamos orar por eles. Vamos orar por eles. Porque para a gente colocar exemplos de pessoas que fazem as coisas erradas, nós não vamos sair daqui hoje, porque o que tem são muitos. Mas e nós? O que nós estamos fazendo? Né? Então, eu vou colocar um exemplo de mim mesma. Que, como eu falei, né? Às vezes eu saio de casa e às vezes eu falo, nossa, tenho que chegar mais, tem que andar um pouco mais rápido para não chegar atrasada, né? Não, mas por que você não prestou atenção? De fazer as coisas, né, com mais calma, para você não chegar. Então, assim, são coisas que eu tenho um objetivo a alcançar. Mas, para alcançar esse objetivo, às vezes a gente vai se atropelando, mas eu quero alcançar esse objetivo aqui. E vai passando por cima das pessoas e vai atropelando as outras pessoas. E esquece que tem um processo, tem um caminho a seguir para alcançar esse objetivo. E que a gente tem que parar para acalmar o nosso coração para essa caminhada.
Então, nosso objetivo de encarnados é o quê? Chegarmos até o Pai, a perfeição. Não, mas então eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que ir para a igreja todos os dias, eu tenho que fazer oração todos os dias, porque eu vou conseguir, porque eu vou para o céu. Se eu não for para a igreja, eu vou para o inferno. Então, é esse o caminho, porque lá eu aprendi assim, você vai para a igreja e você faz isso que eu estou falando, que você vai para o céu. É mais fácil, filho, reza o terço. Aí ele vai falar assim, Pai Nosso, aí ele reza 10 Pai Nosso. Aí qual que é a oração do Pai Nosso? Como a Marilda falou, a oração do Nosso, ela tem que ser orada refletindo na verdadeira essência dela, não só nas palavras. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Então, o Senhor é o nosso maior. Santo é o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Venha até nós, né? Cuida de nós, Pai. Seja feita a tua vontade. Aí, a gente olha, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Só que eu não estou fazendo a tua vontade, né, Pai? Seja feita a tua vontade. Mas naquela hora a gente já está ali porque a gente não fez a vontade dele. A gente sempre fazendo a nossa vontade, né? Então, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia que nos dai hoje, o pão nosso de cada dia, muitas vezes nós colocamos o pão como alimento material, mas é o pão espiritual também, que seria, né, a vida que ele nos dá, é o alimento do Espírito, que todos os dias, ele com o nosso anjinho da guarda, ele está colocando ali, ó, continua, vai, né? Você tem que trabalhar, você tem que cuidar, você tem família. Vamos entender assim, vou colocar dessa forma para que a gente não entenda só de uma forma material. Obrigado pelo pão nosso de cada dia que nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E o padre falou para rezar 10 Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoa, mas nós não perdoamos a quem nos tem ofendido. Né? Então, é uma reflexão. Então, nós vamos falar assim, eles estão errados de falar do que eles estão falando? Não, é a nossa inferioridade, é a nossa ignorância que não está entendendo muitas vezes. Porque quem tem ouvido de ouvir, consegue ouvir. Quem tem olhos de ver, consegue ver. Quando a gente está voltado, nosso pensamento mais para Deus, a gente se conecta. Quando realmente eu tenho um arrependimento no meu coração, automaticamente eu me conectei com Deus. É automático, você não precisa falar assim, Deus, agora eu vou fazer uma oração e vou me conectar com o Senhor. Não, é o nosso dia a dia, o tempo todo Ele está do nosso lado, nós estamos conectados com Ele. É o tempo todo. É como se a gente tivesse um GPS, uma filmadora, o tempo todo olhando a gente. Só que a gente não se dá conta disso. Então, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos de todo mal. Amém. Então, que a gente não possa cair em novas tentações, mas as tentações que nós temos dentro de nós já são bastante para poder a gente estar o tempo todo se atropelando. Então, a oração do Pai Nosso é uma oração muito bonita. Ela, eu acho que não precisávamos mais. Mas é pela nossa ignorância ainda, pela nossa inferioridade, a gente precisa, assim, como que fala? Ser mais profundo, dar mais exemplos para a gente mesmo, para que a gente possa entender, né? Então, quando eles falam, né, os religiosos, muitas vezes eles estão ali falando, mas eles mesmos não estão cumprindo. Mas, se nós estamos ali escutando e aquilo a gente recebe e a gente cumpre, quem que saiu ganhando? Quem que saiu ganhando com isso? Não fomos nós? Se ele está falando e ele não está cumprindo, dele com Deus. Mas ele ainda está ali se prestando um papel de falar. Muitas vezes tem as pessoas que reconhecem, olha, né, tô aqui, como eu falo, eu tô aqui, eu tô falando agora, mas que serve, nossa, meu Deus do céu, isso aqui toda vez quando eu abro, e como a Marilda fala, é um tapa na cara, é você ficar nu diante de Deus.
porque toca muito profundo no nosso coração. Né? Então são regras, muitas vezes, que a gente vai vendo, vai lendo, vai aprendendo, mas a gente cumpre porque tem que cumprir, mas que não é, na verdade, a nossa vontade. Não é a vontade de fazer. E para Deus o que importa é a boa vontade. Né? Às vezes não existe regras, leis no lugar, mas as pessoas por si próprias não. Se é em respeito a Deus, Senhor, em respeito a Ti, eu vou respeitar esta pessoa. Não porque é da minha vontade, porque da minha vontade agora no momento é de dar uns tabefes, porque eu estou com muita raiva. Mas em respeito ao Senhor, né, pelo que o Senhor pede que a gente tenha também misericórdia dos nossos irmãos e que a gente respeite e ame. Senhor, se eu dizer agora para o Senhor que eu estou amando, é mentira. Eu não estou amando agora eu estou com muita raiva. Mas eu peço a tua ajuda, Pai, porque nos teus mandamentos ensina. Então, me ajuda a trabalhar esse amor dentro de mim, que verdadeiramente agora, nesse momento que eu estou passando por essa raiva, por esse processo, e que eu consiga ter uma calma, pelo menos para raciocinar isso que está acontecendo. E na hora a gente não quer parar para pensar, sabe por quê? Porque o orgulho da gente está muito exaltado. Né? Quem que consegue na hora da raiva parar para pensar? Não é você o culpado, sou eu. Eu sou a culpada, eu que sou culpada por isso. Não dá, é difícil, gente, é difícil admitir que eu sou culpada por isso também. Né? Culpada por quê? Não, mas não, você também tem culpa. Porque então, por que você não falou? Às vezes a gente espera dos amigos alguma coisa que já se fala. Não espere, faça você, pelos seus amigos, pelo seu marido, pelos seus filhos, pela humanidade. Faça você. Aquilo que você tem no teu coração, porque você quis fazer. Do bem, então faça. Não faça como regra, somente. Porque aí, se a gente faz como regra, a gente vai cobrar que o outro faça. Eu estou fazendo, por que você não está fazendo também? Eu estou cumprindo com a lei, por que você não está cumprindo com a lei? Se eu cumpro, você também tem que cumprir. A gente, quando se cobra muito, automaticamente a gente cobra de outras pessoas. Quem busca fazer sempre as coisas muito certas é automático de cobrar que as outras pessoas façam. Sabe por quê? Porque dentro de nós a gente fala, se eu sou capaz, eu acredito que você também é capaz de fazer. Se eu consigo, eu acredito que você também consegue. Só que eu sou eu sei das minhas capacidades. Do outro, eu acho que você consegue. Mas será mesmo que a pessoa está preparada? Será que ela está aberta para querer cumprir? Será que ela quer? Tem a vontade do coração dela? Não tem, a gente vai com imposição, mas você vai ter que fazer, porque eu faço, então você vai fazer. E a gente enfia a goela abaixo, quer enfiar para todo mundo. Né? E às vezes eu falo assim, não, eu sou capaz, eu consigo cumprir. Dentro disso, eu vejo que esta pessoa tem uma dificuldade para cumprir. Como que eu posso fazer para ajudá-la, né? Ajudar ela, para que ela consiga abrir um pouco o pensamento dela, entender ela, por que ela não cumpre? Ela deve ter uma dificuldade, porque a pessoa, sabendo que isso vai trazer malefícios para ela, e ela vai continuar fazendo isso, não, dentro dela deve existir uma verdade. Alguma coisa que alguém ensinou, ela aprendeu, ela pegou em algum lugar, e para ela isso é uma verdade. Então, e eu tô aqui julgando. Não, ela não quer fazer por preguiça, ela não quer fazer porque não quer, ela não quer fazer porque isso, porque... E aí a gente vai apontando. Não, é porque eu acho isso. Mas a gente foi lá e perguntou, olha, né, tem esse trabalho aqui, e eu vejo que você está saindo muito furioso. Assim, dá para você me explicar qual que é a dificuldade, né? Aí fala, sabe por que essa peça está assim, eu faço essa... Aí a pessoa vai lá e arruma. Aí fez tudo direitinho. Então vamos tentar. Aí vai indo, você vai ver se não, ela não está bem hoje. Hoje ela não está bem. Deve ter acontecido alguma coisa na casa, na família. Alguma situação deve ter acontecido com ela. Porque, né? Então, só que a gente fala assim, não, a pessoa não quer trabalhar. A pessoa chega todo dia de cara emburrada, ela não quer trabalhar.
Ela tá aqui por obrigação. Sim, ela realmente tá por obrigação naquele momento, ela tá. Porque se ela não tivesse que receber o dinheirinho dela no final do mês para ajudar na casa, ela não estaria ali. Ela não estaria ali. Mas ela tem que passar por cima do orgulho dela, da vontade dela de ficar em casa. Então, o mínimo que ela pode fazer é tipo assim, ir trabalhar. Agora, a cara emburrada é dela. Quem quiser aceitar, que aceite. Quem não quiser, ninguém é obrigado. Porque na fábrica não tá falando que as pessoas não podem ir de cara emburrada trabalhar. Não é verdade? Então, assim, às vezes a gente fica muito olhando esse exterior, é esse externo que a gente vai vendo. E esquece de trabalhar o coração. Deus está falando aqui, a palavra diz, tudo que sai da tua boca sai do teu coração. Às vezes, depois não saiu, ele quer voltar. Volta, meu Deus do céu. Bendita língua. Ai, Senhor, nessa hora, como que eu queria que tivesse cortado a ponta? Mas não, Jesus, porque eu já estaria sem, né? Então, melhor que... Por que que muitas pessoas pedem uma aprovação? De vir surda, muda. Por quê? Porque já, sabe, já fez tanta coisa somente com a palavra que soltou, já matou com uma palavra. Porque muitas vezes a gente acha que a gente mata quando a gente pega uma arma ou a gente pega um punhal, materialmente falando. Mas as palavras são capazes de matar uma pessoa. As palavras são. Então, a gente fala assim, eu sou bonzinho porque eu não sou assassino. Eu não matei ninguém até hoje, graças a Deus. Mas quantas vezes será que eu já não falei algumas palavras que eu posso já ter assassinado as minhas filhas? Com as palavras que eu falei. No momento de que faz coisas que você não educa, você humilha. Você não ensina, você impõe. É diferente. É diferente. Hoje eu me arrependo de certas coisas que eu falei por ira. Simplesmente eu estava com muita raiva naquele momento de alguma coisa e que juntou de uma filha não ter feito aquilo que eu tinha pedido e juntou então a raiva com aquela revolta e você vai em cima daquela pessoa e você humilha. Você não chamou atenção pelo fato de ela não ter lavado você. Você acrescenta um pouco mais, você vai lá no fundo, você vai buscar todos os defeitos e você agora quer escancarar, você quer acabar, você quer arrasar com aquela pessoa. E muitas vezes nós acrescentamos. É acréscimo que nós mesmos colocamos através do nosso orgulho e através da nossa vaidade e do nosso egoísmo. Então, é muito difícil. Não estamos aqui para ser perfeito agora, mas se nessa hora a gente for chamar a atenção de alguém ou você for julgar, pera lá, esse julgamento que eu estou fazendo agora é por quê? Pelo que eu aprendi que é certo, pelo que Deus está falando, pelo meu achismo, através, qual que é o ponto de referência que eu vou pegar para me julgar, para me apontar o dedo? Né? Então, nós temos o quê? O nosso Pai Celeste, Jesus Cristo, né? E ele põe aqui. Então ele vem trazer assim, de uma palavra tão simples, né? Lavar as mãos. E disso ele traz uma profundidade tão grande. Por quê? Por que nós estamos preocupando só com o externo? Com as leis externas? O que está preocupando com isso? Né? Sendo que você está lavando as suas mãos, mas você está cumprindo com respeito com teus pais? Não, mas eu lavo a mão antes de fazer a comida, eu tento higienizar ao máximo, porque agora tem o norovirus, tem a influenza, então eu estou sempre passando alquinho. Ai, quem dera se tivesse esse alquinho para a gente passar no nosso coração. E tá matando todos esses vírus que a gente tem dentro da gente, que estão doidos para proliferar e a doença vir. Né? Então, nós não temos. Nós temos, assim, a palavra de Deus. Os ensinamentos de Jesus Cristo, para a gente trabalhar dele. Mas aí a gente fala assim, é muito difícil, realmente, é muito difícil, né? Quando a gente não quer aceitar, ou é difícil para a gente aceitar, mas a partir do momento que eu reconheço, não precisa a gente falar para os outros, sair confessando para todo mundo os nossos pecados, mas reconhece, vamos reconhecer, agora eu reconheço, ai, nossa,
pisou no teu calo ali e olha, a pessoa nem sabe, mas doeu feio, né? Então, vou pra casa. E ali eu fico pensando, analisando. Ah, mas por que, né? Tudo bem, ela acordou no mau dia, mas ela precisava ter falado daquele jeito. E fica, mas precisava ter sido, né? Precisava. E aí depois você volta pra você. E por que você tá perdendo tanto tempo se precisava? Esse tempo que você tá se precisava, por que você aceitou isso dessa forma? Por que você aceitou desse jeito? A pessoa não estava no mau momento, você não já sabia disso? E se tá doendo tanto, então quer dizer que o que ela falou é verdade. Porque senão, você não estaria nem aí pra isso. Mesma coisa a pessoa chegar e falar assim, nossa, você é careca, e começar a rir de mim. Ah, você é careca. Eu vou falar assim, ridículo, porque eu sou careca. Mas a pessoa tá rindo. Agora, se eu sou careca, se eu tenho aqui, isso vai me doer muito. E se essa calvície, o fato de não ter cabelo, é uma coisa que, assim, machuca a minha vaidade, é ruim isso, né, pra mim. Então eu já não vou gostar muito daquela pessoa. Porque ela ficou falando, mas tipo assim, olha, eu sou careca mesmo, meus cabelos caíram, eu até tenho vontade de colocar uma peruca pra poder, né, melhorar, mas normal. Mas assim, a primeira pessoa que tem que aceitar isso somos nós mesmos. Ai, nossa, como você é orgulhoso. Eu sou mesmo. E duro que você falou a verdade, eu sou mesmo muito orgulhosa, muito mesmo. O orgulho eu tenho para dar, vender, emprestar. Quem quiser, eu tenho bastante. Mas aí se a pessoa fala assim, nossa, como você é orgulhosa, né? Aí a gente fala assim, olha quem fala. É inferior que nem eu e tá falando que eu sou orgulhosa. Já tem uma palavra na ponta da minha língua para falar. Mas a gente não quer saber, então a gente está sempre se defendendo. O tempo todo a gente se defende. E quando que Deus fala assim, é tão simples, vamos aceitar as nossas dificuldades. Aí você aceitou, agora eu aceitei, agora eu tenho que trabalhar isso dentro de mim. Então Deus, mas Jesus Cristo, mais uma vez ele fala, vamos voltar para dentro de nós. Né? Não fica prestando atenção nas coisas exteriores, mas volta para dentro de você, porque olha o que está dentro do teu coração. Presta atenção nas tuas palavras, porque olha o que você está falando. O que você está falando está saindo do teu coração. E são limpas, são puras essas palavras, né? Então, aquilo, às vezes a gente fala assim, vamos colocar em atitude, vamos colocar para acontecer. Mas as palavras, elas vêm antes das atitudes. A maioria das vezes, primeiro a gente fala e depois a gente faz. Né? Então, a gente prestar assim, um pouquinho mais de atenção, para mim, né? Um pouco mais de atenção. Eu estou vivendo mais as coisas internas ou voltando para dentro de mim e tentando vivenciar a verdadeira moral. Então, assim, eu sinto isso dentro de mim, é o que eu vou trabalhar dentro de mim, né? Então eu coloco para vocês, e se vocês acharem assim que pode ser bom, né? Porque também não é porque está escrito aqui que eu vou aceitar para mim e falar assim, eu quero fazer isso na minha vida, né? Não, a palavra de Deus ela tá, aceita quem quer, ninguém é obrigado. Né? Deus ele não nos obriga a nada, ele nos impõe a nada, mas de certa forma, se a gente não cumprir, vamos trazer sofrimento pra gente, né? Então quer dizer, se a gente cumpre não, com consciência de que isso daí vai trazer algumas consequências que podem ser dolorosas, tudo bem. Né? Mas se a gente não cumpre e depois se revolta com aquilo que vem, aí eu acho que já é um pouco, a gente está acrescentando mais dores naquilo que a gente vai, das consequências que a gente já vai ter que viver. Né? Então, assim, acho que, nossa, ontem, sem querer, eu abri uma página vendo uma reportagem e ele estava falando todas as leis. E numa delas, estava escrito ali assim, é certo, numa fila de banco, você pedir para um idoso ou uma grávida ficar segurando a sua ficha?
Tipo, você tem coisa a fazer e você vai lá e pede para um idoso ou uma grávida, porque é aquela fila especial mais curta. É certo você pedir isso para uma pessoa? Fazer? Né? Então, assim, são favores, estava falando de favores que nós pedimos. Então, moralmente falando, né? A gente acha que é certo ou que é errado. Aí tem a resposta. É errado, porque aquela fila, ela já é para os idosos e para as grávidas, ela já é curta para que o processo seja, o atendimento seja mais rápido. Se você segura uma ficha, é mais uma pessoa que está na fila, você está na fila errada. É lógico, às vezes, para a gente entender, mas tem pessoas que não. Ah, é mais rápido ali, a gente consegue, né, Diego? Então vamos aproveitar que lá está mais curto, vamos pedir um favor. É errado você pagar para uma pessoa ficar segurando a fila para você ali. Tem uma fila do banco e você paga para uma pessoa para ela ficar na fila. É certo ou é errado? Olha as perguntas. Lá está escrito, dependendo da necessidade, né? Só que assim, nesse caso tem que ser uma resposta objetiva, né? Então fala, a pessoa está pagando e tem aquela pessoa naquele lugar segurando a fila. Então, tem aquela pessoa ali. Ela está pagando. A pessoa que está aceitando, se prestando um serviço. Ela está prestando um serviço. Não, eu não posso estar na fila, mas eu vou pagar para você estar na fila no meu lugar. Então, a pessoa se prestou esse serviço de estar ali na fila. Então, não que necessariamente ela está. Então, ela não está tirando o lugar de ninguém. Né? Ela pediu um serviço para uma pessoa, a pessoa está ali e ela tem, então quer dizer, não está errado. Né? Agora, se ela vem e fica pedindo para outros passarem na frente de outras pessoas, aí, então, olha, isso daí já são leis morais que estava vindo no jornal ali colocando essas perguntas, a ética moral das pessoas, como que está? Então, no Brasil, eles já estão colocando isso para as pessoas pararem para pensar e refletir nas suas atitudes. E não está lá escrito que é de igreja tal, de lugar tal, não tem religiosidade nenhuma, mas como uma lei a ser cumprida. Né? Então, ali não coloca como uma lei, mas para as pessoas analisarem as suas atitudes. Né? Dentro na fila de banco ou em outros lugares, porque é onde acontecem muitas brigas, né? Muitas coisas. Até ali em Tóquio mesmo, né? Dessa vez o tiozinho lá falou assim, dá para poder trazer as fichas pra gente de novo, de números? Dá, porque logo quando a gente foi, o Aldo fez umas fichas de 1 a 200, né? E entregou para eles, para poder eles estarem distribuindo as fichas. E aí já faz tempo, aí eles perderam todas as fichas, faz tempo que eles estão pedindo de novo. Aí, dessa vez, ele veio falar comigo, eu perguntei pra ele assim, mas por quê? Porque brigaram hoje aqui, de manhã, pelo lugar. Estão brigando pelo lugar. Mas que hora que o pessoal está começando a chegar? Meio-dia. Tem pessoas que meio-dia, 3 horas da tarde, já estão ali para esperar a sopa. Né? Então, a gente vê que isso é em todo lugar. A necessidade que faz, aquela nossa necessidade egoísta, a gente vai atropelando. Todos nós, seres humanos, quem que já não tentou fazer isso? De alguma forma, eu sou Fábio, eu morri de vergonha aqui, eu não vou, porque quando eu fiquei lendo isso, eu me enfiei debaixo da coberta e chega. Porque muita coisa aqui eu já fiz. Assim, né, não na intenção naquela hora, não era de passar os outros para trás, mas era que o meu interesse ali, do meu tempo, parece que estava em jogo. Então, tipo assim, eu não estava pensando. A gente não está pensando. Então, você fica muito no teu pensamento, na tua vontade, e esquece, atropela as outras pessoas, né? Então, é a exaltação. Então, a gente sempre vai se voltar. Toda atitude que a gente vai fazer, opa, pera lá, vamos ver, vamos analisar Deus, né? Bom, ajuda a conectar, para que eu não tenha falta de respeito pelos outros. Então é isso, gente. Da minha parte, eu falei demais. Desculpa por alguma coisa, né? Qualquer coisa, a gente ainda tem mais alguns minutos.
Tem que se desculpar, foi iluminado, falou tudo certo. Oh, Jesus amado. É o coração do Senhor que está aberto e está enxergando isso. Será? Bom, né? Vou usar um pouquinho do tempo ali, só para poder explicar um pouquinho sobre a lição, porque assim, é importante que a gente tente entender sobre a lição, no sentido que realmente ela está nos dizendo de alguma forma, né? Então, assim, verdadeira pureza, mãos não são lavadas. Então, essa aqui, a gente fala assim, que a gente muitas vezes, estamos muito preocupados com as normas de conduta de cada sociedade. Então, a gente está mais preocupado mais com as etiquetas do que com a parte interna de cada um de nós. Então, na verdade, quando coloca tudo, por exemplo, né? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce ao ventre e se lança depois no lugar escuso, mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e estas são as que fazem o homem imundo, porque do coração é que saem os maus pensamentos. Então a gente entende, do coração saem os maus pensamentos. Mas será que a gente tem intenção realmente mesmo de fazer o mal a uma pessoa? Será que a gente tem intenção de, por exemplo, eu gostaria muito de ter inveja da outra pessoa, será que a gente gosta disso? A gente programa, não, hoje eu vou sair de casa e eu vou sentir inveja de todo mundo. Será que a gente tem essa intenção? Ninguém quer isso para si mesmo, não é verdade? Não, hoje eu vou chegar na firma, eu quero ficar com raiva do meu chefe. A gente não sai programando isso na nossa vida, não é verdade? Então, quer dizer, e por que a gente chega na firma e a gente fica com raiva do chefe? Eu não tinha intenção, mas tinha que eu fiquei. Então, quer dizer, partiu do pensamento. Agora, Jesus Cristo, ele colocava assim, orai e vigiai, para que a gente possa vigiar nossos pensamentos. Então, existe uma passagem assim, não só isso, mas eu vou pegar como exemplo, que eu falo assim, que nós somos espíritos reencarnatórios. Ou seja, existe então a imortalidade da alma. Então ninguém morre. Então, por enquanto, todo mundo continua vivo. E os espíritos também continuam. Então, nós sabemos que todos nós estamos aqui. Então, quer dizer, há vamos dizer assim, uma transmutação de pensamentos o tempo todo. Então, quer dizer, querendo ou não, a gente recebe. Como já foi dito. A gente pode rezar por alguém. Podemos fazer uma oração por uma pessoa. Podemos. Mas eu também posso sentir ódio por outras. Se eu posso enviar, por que eu também não posso receber? Posso receber uma oração, mas eu também posso receber o ódio de um amigo. É o direito dos iguais. Então o pensamento está indo e vindo. Então aquela questão, sim, eu me encontrei num momento que meu orgulho foi afetado, até aí normal. Mas veio os pensamentos para mim. Esse pensamento é meu ou não? É essa questão que Jesus nos aprende. Porque o tempo todo a gente está recebendo. Porque o tempo todo tem gente emitindo ódio, tem gente fazendo oração. Conforme estivermos como um receptor, a gente vai receber esses pensamentos. E às vezes a gente, sem querer, a gente está com raiva de uma pessoa e nem sabe por que a gente está com raiva dela. Às vezes a gente passa a odiar uma pessoa sem mesmo questionar por que a gente chegou até aquele ponto de odiar aquela pessoa. Ou seja, não estamos vivendo a nossa vida. A gente simplesmente está sendo o quê? Um joguete, de alguma forma. Porque os espíritos estão explicando isso daí. A gente está aqui para poder viver os nossos sentimentos, as nossas dores, as nossas alegrias. E muitas vezes vivemos a alegria do outro, a felicidade do outro, porque o tempo todo a gente fica julgando por pensamentos que muitas vezes não são nossos. O que acontece é isso. Então, o que acontece? Nós sabemos que muitas vezes existem aquelas pessoas que sofrem um processo de obsessão, de subjugação. Então, quer dizer, mais ou menos, é como se fosse assim, eu tivesse um ódio muito grande de outro. E eu me desencarnei. E aí, o que acontece? Eu vou ser um perseguidor dele. Então, com certeza, o tempo todo eu estou inflando pensamentos a ele. E de repente eu posso pedir para brigar com ela, eu vou comandando a vida dele. E de repente ele age por impulso, mas ele não questiona por que eu fico assim. Por que eu fico irritado? Por que às vezes eu sinto esse mal-estar? Então, de onde está vindo esse pensamento? Mas também ele nunca pediu ajuda. Ele nunca fez uma oração sincera, nunca, de alguma forma, ele mudou a sua mente de pensamento.
teve controle sobre si mesmo. Então, o conselho que ele diz é isso. Que existe uma prova muito grande sobre isso, é que quando algumas pessoas passam a ter domínio sobre o seu pensamento, ela decide, a partir de hoje, eu não fumo mais. O que acontece? Elas conseguem vencer o vício que de alguma forma ela nunca teve. E ela fala, não sei, eu consegui. Me libertei. Foi tantos anos, mas libertei. Por quê? O Espírito fala, porque aquele vício não era dela. Porque ela fumava para outra. Às vezes ela bebia para outra. Praticava o sexo para outro. Por quê? Porque existem muitos espíritos ainda que não se desprenderam da matéria. E de alguma forma eles tentam entrar na vida das pessoas através do próprio pensamento. E assim por todos nós, de alguma forma, estamos. Então, quer dizer, a gente está vivendo uma ética, vivendo de etiquetas no mundo de alguma forma, mas o coração, de alguma forma, ele vai se contaminando pelos pensamentos e, de alguma forma, até mesmo que não sejam deles. Porque se eu pratico o mal contra o outro, eu vou ser unicamente responsável por pelo ato que eu cometi. Não vai ser o espírito que me enviou o pensamento. Da mesma forma, eu posso amar todas as pessoas, mas se ninguém me ama, é o problema de cada um. Mas o compromisso que a gente tem é de se amar, é com a gente mesmo. Então é a mesma coisa, a gente pode falar, se as pessoas aceitarem, é um direito delas. A gente pode cozinhar, se elas quiserem comer, é um direito delas. Mas a gente cada um faz a sua parte. Então, se eu quiser escrever um livro, eu escrevo um livro. Agora, quem quiser ler, que leia, né? Ninguém é obrigado. Então, da mesma forma, se ele também leu porque ele também quis ler o livro. Se ele gostou, porque ele tomou uma decisão. Então, cada um é dono de si mesmo. Então, a gente falar assim, chegar no plano espiritual como sofredor, por exemplo, mas foi o espírito que estava me obsediando. Isso não é desculpa. Mas quem era dono do pensamento era você ou era ele? Então, muitas vezes, a gente se prende muitas etiquetas, a norma de conduta, a gente não atenta aos nossos sentimentos. Então, a gente faz tudo bonitinho, mas do coração não sai a sinceridade. Aí você ora a Deus, mas de boca para fora. Né? Faz uma oração cheia de sentimentos. E, na verdade, o que atenta é sobre isso. Então, a importância dos pensamentos, de onde eles vêm e por que eles estão conosco. Então, se a gente não tenta santificar com o raio da pessoa, por que ficamos? Porque aqui está cheio de espíritos. Então, a gente vai se ligar a eles pela linha de pensamento, conforme os nossos pensamentos. Então, é dessa forma que a gente precisa estar compreendendo. Serão pelos pensamentos, porque o meio de comunicação entre os espíritos é através do pensamento. Então, nós também somos almas vivendo no alma. Então, a gente também pode receber. Todo mundo é prova disso, porque de alguma forma todo mundo faz oração, acredita no poder da oração, então porque de alguma forma também todo mundo acredita. É o pensamento que vai. Então, na verdade é isso. A lição está trazendo isso. A gente tem que orar e vigiar os nossos pensamentos. Então, se a gente não tem uma intenção das pessoas, por que esse pensamento está dentro da mente? Então, a gente está vendo sobre isso daí. Então, se a gente tiver controle sobre o nosso coração, nenhum outro espírito vai ter. Porque mesmo Jesus ele foi tentado também. Então, isso é um nível de provas e expiações que todos nós estamos aqui hoje. Então, é o que a lição traz. Não vou estender muito, não, tá? Mas é. Não, desculpa. No caso, assim, as pessoas tá. Aquele gênio do cara lá não combina com a minha, por isso que fica essa como diz, o pessoal, assim, o uso popular, mas o gênio não combina, por isso que fica nesse atrito, não é? A questão é essa. Esse aqui é aqui, vamos supor, esse aqui é uma tinta, uma risquei aqui. Que cor que é esse aqui? Que cor que é esse aqui? Bom, como eu não sou daltônico, é preto. Todo mundo concorda que é preto. Né? E se eu escrever com esse aqui? Vermelho? Se eu falar que é vermelho, todo mundo vai concordar, né? Agora, então esse aqui é preto e esse aqui é vermelho. Isso eu estou te dizendo, então, adjetivos, ou seja, qualidades, características. Isso aqui nem é ruim nem é mal, nem é bom. Eu não estou dizendo isso. Então, quer dizer, eu dizer que os dois são iguais é mentira. Um é preto, outro é vermelho.
Eu não concordar com o outro é totalmente natural. Todo mundo tem o direito. Eu preferi, é natural. Agora, onde que está é na maledicência do nosso coração. Por exemplo, eu não posso brincar, é como a gente foi dito na outra semana, será que eu não posso amar um amigo? Posso. Agora, quando existe a maledicência, é o que faz de nós pecadores. Então, quer dizer, eu não concordar com a ideia dela é óbvia, porque ela é, eu penso como eu. Agora, ter a maledicência, a maldade, aí é o que faz a gente ser pecador. Então, a gente acha que tem que concordar todo mundo, aceitar todo mundo. Não, todo mundo tem a vida para si mesmo. Entendeu? Você me colocou, se a gente fosse daltônico, então não, esse aqui é verde? Sim, é como eu vejo verde. Agora vai me ignorar porque eu vejo verde? Não, não tem nada de errado. Então são características. Então, às vezes a gente, isso daí fala assim, hipocrisia. Porque a gente tem que começar a questionar, não só é etiqueta, é o que está no coração de cada um. É a maldade. Se não existe maldade, não tem problema. Porque, da mesma forma, por exemplo, você pode fazer qualquer coisa. Se você tiver amor no coração, você faz um ato de amor. Porque a base parte dele. Se você, inclusive, estiver dançando carnaval pelado no meio da rua, mas se você tem amor no teu coração, não tem nada de errado. Não, mas o que faz de errado é a maledicência que cada um. O que eu quis dizer é o seguinte, no caso, por exemplo, se a gente fala assim, dito popular, para sentir o jeito não combina. Nesse caso, o espírito da pessoa, por exemplo, ela tem alguma ligação de que ela não está em sintonia com o outro, no caso assim, não combina, ou tem alguma Obsessão, um espírito obsessor que Coisa está ali. talvez, Coisa de sim, outras nesse vidas. caso, né? É isso que eu queria... Isso é o que eu estou falando, depende da maledicência que existe no coração. Porque vamos supor assim, é que nem, vou explicar uma coisa que aconteceu em casa. A mais nova dela, por exemplo, ela falou assim, sabe que lá na praia lá de Baraque, lá a areia é preta. Você sabe por que a areia é preta? É porque terra treme. É por isso que ficou preta, a professora me falou. Eu desculpo, mas eu não vou concordar com essa professora. Porque lá em Iso, ela também treme, do mesmo jeito, e lá não é preta. Então qual a explicação da professora? Não, mas a professora falou que é certo. Então quer dizer, eu não concordei com ela nisso. É com opiniões diferentes. Agora, isso não quer dizer que eu tenho um atrito espiritual com ela. De jeito nenhum. É que ela entendeu aqui. Então hoje eu tenho a compreensão até aqui. Amanhã eu vou ter uma compreensão diferente. O Evangelho a gente pode ler ele várias vezes. Daqui 10 anos, se você for ler, você vai ler ele mais profundo. E é o mesmo. Até conforme a maturidade de cada um. Então, por isso que a gente nunca pode dizer, porque as verdades de hoje, talvez amanhã serão outras. Hoje, assim como compreendemos. Então, é natural que a gente tenha pontos de vista diferentes. Por isso que fala assim, que o único direito que a gente tem na vida é o direito de ser diferente de cada um. Porque cada um está aqui para viver a sua expiação, para viver a sua aprovação. O que é aprovação para você, pode ser que para mim não seja. O que é aprovação para mim, pode ser que para ele seja uma expiação. E assim vice-versa. Então, essa discordância, por isso que existe o quê? Várias religiões, vários países, para que a gente aprenda a viver com essa imaginação, aceitando as diferenças das pessoas. Porque essa diferença ela só está onde? Na conduta, na ética, na etiqueta de cada país. E a gente vê que em termos de sentimentos, espíritos somos mesmos. Somos mesmos. Então, porque nós nascemos aqui hoje, podemos reencarnar um dia em outro país, assim como já aconteceu aí. Então essa discordância, ela não é totalmente natural isso daí. Tanto que muitas vezes tem gente que prefere viver no Japão do que prefere no Brasil. Então viver no Japão é errado? Não. Então o Brasil tem que ser igual? Também não. Porque cada sociedade atende às necessidades daquele povo. Um espírito que precisa, por exemplo, expiar suas faltas, ele vai escolher exatamente a sociedade que vai competir a isso. Um espírito, por exemplo, como fala assim no Nordeste, que eram pessoas que viveram na época da Europa, por exemplo, em períodos de muita riqueza. Foi um período de abundância, lá no período de talvez 1500. E o que acontece? Era um período onde os países eram muito ricos, cultivavam muito, mas havia muito desperdício de comida. Houve muito abuso do poder naquela época.
esses espíritos pediram a reencarnação no Nordeste do Brasil, porque lá passariam fome, lá deveriam fazer aquilo que eles fizeram, ou seja, uma reparação do que eles fizeram em outras vidas. Então, quer dizer que é errado isso? Concorda? Eles concordam? Não concordam entre si. Mas é exatamente isso. Agora, a maledicência, quando você impõe sobre o outro, da mesma forma é quando coloquei sentimento de amor. Eu posso amar as pessoas. Agora, a partir do momento que existe a cobiça, aí já assim, é um sentimento de possessão, fala mesmo. Né? A posse sobre o outro. Então, quer dizer, eu estou entrando no limite da outra pessoa. Então, isso tudo em relação à lição é sobre isso. A gente aprender a controlar os nossos pensamentos. Onde está? Porque Jesus Cristo não pediu as pessoas se converterem. Você deixar de ser você. Né? O ladrão continua como ladrão, o alcoólatra continua como alcoólatra, o viciado continua como viciado, o leproso como leproso. Mas aqui dentro do coração de cada um, se a gente viver com resignação as nossas próprias dores. É diferente. Então não é pecado ser rico, também não é pecado ser pobre. Não é pecado ser a ideia de que cada um está espiando aquilo que realmente veio. Agora, a maledicência é o que faz, porque a mesmo esse, existe aquela parábola que Jesus disse, né? Que no caso, assim, por exemplo, um exemplo bem simples, né? Sobre aquele filho, por exemplo, assim, que chegou do pai e falou assim: pai, eu quero a minha parte da herança e eu vou embora. Vou para o pai estrangeiro. E foi. O pai muito consentido, mas deu a parte dele. Aí chegou no pai estrangeiro, ele bebeu, ele fez muitas orgias, teve muitas mulheres, muitas festas e tudo mais, e o dinheiro dele um dia acabou. E o único emprego que ele conseguiu depois foi de alimentar porcos, né? Então, o que acontece? Ele alimentava os porcos, de alguma forma, mas foi um serviço muito humilhante, e é muito pouco remunerado, mal dado para o sustento. Então, quando ele dava comida para os porcos, ele viu que os porcos comiam melhor do que ele. E ele era uma pessoa que tinha. Então, ele se arrependeu muito da atitude que ele teve. Ele falou: bem, na casa do meu pai, os servos somente trabalham, recebem um bom salário. Então, ele se arrependeu. Então, o que ele queria naquele momento era pedir perdão ao pai. E assim ele fez a caminho toda de volta. Então sofreu muita humilhação, ele adoeceu, porque quando ele foi com o dinheiro, ele foi de carruagem. Na volta não. Na volta ele voltou mendigando. E quando ele chegou na casa do pai dele, daí ele queria só o perdão. Ele falou: pai, eu não sou digno do perdão, mas eu queria pedir esse perdão pelo ato que eu fiz. No momento o pai abraçou ele, né? E deu as boas-vindas e falou assim aos servos: mate o melhor do meu filho e coloca uma de diamante no dedo do meu filho, né? Porque o filho que estava perdido agora voltou. E aí então fizeram uma festa muito grande para comemorar a volta do filho perdido. Só que o que acontece? Existia um filho mais velho que sempre esteve ali com o pai. E quando o filho mais velho viu aquilo ali, o que ele falou? Pai, eu sempre estive com você e você nunca fez uma festa assim para mim. Você nunca mandou matar um novilho para mim. Você nunca me deu um anel de diamante. Ou seja, ele pegou todo o dinheiro, ele foi embora do país, gastou ali, né, com as orgias, e agora volta e ele é recebido dessa forma. Então o pai diz: mas meu filho, você sempre esteve comigo. Ou seja, esse aqui que foi para o outro lado, se encaminhou, vamos dizer assim, ele encontrou arrependimento depois. Ele se arrependeu de tudo aquilo que ele fez. E ele nunca pediu nada para o pai, porque ele só queria o perdão. Então ele voltou resignado. Enquanto que o outro estava junto com o pai, eu sei, aquele que estava junto ao pai o tempo todo, orando e agradecendo, se dizia tão religioso, esse mesmo não aceitou a volta do filho. Esse mesmo era o revoltado, era o orgulhoso. Olha o exemplo que Jesus dá. Então, às vezes a gente inverte muitos valores. Por isso que Jesus exatamente entendeu isso, demonstrou isso dele. Porque ele fala: às vezes aquela prostituta que você julga talvez esteja muito mais acima do que você no plano espiritual. E nós não sabemos isso. Então, hoje estar aqui não faz diferença. A diferença está dentro de cada um. É o exemplo que o Luiz deu. O amigo é ateu, mas pelo menos é um cristão. Enquanto que o outro traz o emblema de cristão, não é cristão. E o que faz é o emblema? Não é. Porque se fosse assim, tá todo mundo salvo. Então,
porque ele diz, cada um conforme as suas obras. Né? Tá? Vamos terminando na hora, desculpa, horário. Isso. Digníssimo Pai, Deus de todo amor, Deus de toda bondade, Deus de infinita misericórdia, que abençoado seja o vosso sagrado nome em nossos corações. A quem rogamos graças pela oportunidade de te hoje, auxiliando-nos, amparando-nos, concedendo a todos nós a oportunidade da partilha do pão, do alimento da alma e do Espírito. Fortificai-nos, Senhor, na luz do teu amor, da tua bondade, concedendo a todos nós os horizontes de vossa sagrada luz divina. Perdoe assim as nossas faltas, perdoe os nossos devedores. Conduza sempre os nossos caminhos seguros da tua vontade, da prática do bem, da prática da verdade. Rogamos assim o auxílio e amparo do Senhor Jesus, nossa querida Mãe Maria, Mãe Santíssima, que possa se interceder em favor de todos os nossos irmãos encarnados, a todos os nossos familiares, a todos os nossos entes queridos, e a todos aqueles ligados aos nossos pensamentos e aos nossos corações. Que assim sejam visitados os corações pela sagrada luz divina de nosso Espírito. Dai-nos a tua bênção, dai-nos a tua santa paz, fazendo de nós apenas servidores da vossa luz divina, servidores da vossa bondade. Com a tua graça divina, graças a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de Jesus. Então é assim, terceiro domingo do mês que vem vai ter mais reuniões, normalmente, tá?